Oração Ação, tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um encontro, maravilhosa essa nossa decisão de há tantos encontros estarmos nos reunindo, nos instruindo, nos confraternizando, nos propondo a melhorias, a práticas diferentes. Claro que a religião não basta, claro que os ritos são insuficientes, claro que a oração sozinha não muda a vida de ninguém. Se dessa religião, se dessa religiosidade, se dessa oração não resultar uma proposição sincera, lúcida e corajosa de modificação. Oração, ação. É por isso que nos temos proposto a essa transformação aqui. É fundamental nos reunirmos e gerarmos luz no meio das sombras que em tantos momentos prevalece na Terra. Mas é claro que a luz gerada apenas no pensamento e nas palavras tem menos força do que aquelas alicerçadas nas emoções, nos sentimentos e nas práticas, no dia a dia, na ação concreta. Diz Jesus: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Fica clara a importância não desprezível da oração, mas a importância da prática, do ato concreto. Que nos encorajemos, nos elucidemos para fazer aquilo que temos falado. Assim seja, coragem e luz para todos nós. Hoje viemos falar, pensar, estudar alguma coisa de um período intrigante da vida, a infância. Como compreender a infância do ponto de vista espiritual? Ficaremos por 2 encontros pensando esse tema fundamental que abarca 5 questões de Kardec para os espíritos. Hoje trabalharemos 3 dessas questões. No próximo encontro trabalharemos 2 e mais os comentários de Kardec. Vamos lá? O pano de fundo dessas reflexões deve ser a instigante proposição do Cristo, de Jesus, que diz que somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Vamos então, através da visão espiritual da infância, ganhar uma nova dimensão, conquistar uma nova dimensão de entendimento da proposição do Mestre. Questão número 197. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? Vejam só. As sociedades humanas têm idolatrado os adultos como se eles fossem os realmente sábios, poderosos, responsáveis. E com a visão espiritual nós vislumbramos, Kardec vislumbrou essa pergunta. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? E a resposta é a seguinte: pode,
E em algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. Os anos que nós vemos na Terra, os anos que são apenas de duração de um corpo, não representam maturidade. A maturidade vem do conjunto das existências e do proveito que cada espírito consegue ter das diversas existências. Não parece claro isso? É como se fosse uma roupa mesmo que seja de um militar, uma roupa mesmo que seja de um médico, uma roupa mesmo que seja de um sacerdote, não atesta a evolução espiritual daquele ser. Não parece claro isso? Claro que sim. A evolução não se dá pelo externo, pela matéria, pela roupagem, e sim pela maturidade interior. Isso nós podemos ver todos os dias. A pergunta 197A complementa a 197 no seguinte ponto. Kardec pergunta assim: então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do pai? Que o do seu pai? E a resposta é: pode, e isso é muito frequente. Os homens já não perceberam esse fato inúmeras vezes na Terra. Há crianças muitíssimo inteligentes, com senso ético muito mais robusto que seus próprios pais, que enfrentam da parte desses pais censuras e resistência por serem idealistas, por serem elevadas, como foi o caso do próprio Jesus, que algumas vezes foi criticado, admoestado pelo seu pai e sua mãe, os quais nem sempre alcançavam a elevação daquele espírito. Há uma passagem, por exemplo, em que Jesus foi, por ocasião da Páscoa, com seus parentes, com seu pai, sua mãe, vizinhos, pessoas da comunidade. E eles, após a visita, após cumprir seus ritos na capital Jerusalém, voltaram a pé para a cidade de Nazaré. Quando estavam ao início da caminhada, mas já algo longe de Jerusalém, notaram que Jesus não estava com eles. Procurado entre os amigos, constataram não estar, e assim o pai e a mãe de Jesus, Maria e José, retornaram apreensivos a Jerusalém e lá encontraram Jesus nas escadas do templo, cercado de mestres, de sacerdotes, de escribas, de fariseus, os quais estavam embasbacados, entusiasmados com a sabedoria, a inteligência e o conhecimento daquele rapazote, algo como 10, 12 anos de idade. Tirado dali pelos seus pais, eles o repreenderam. E Jesus lhes disse: mas vocês não sabiam que o meu lugar é estar homenageando
exaltando o meu Pai? Era impressionante essa relação da criança Jesus, do menino Jesus, com os adultos à sua volta. Os evangelhos não apontam passagens numerosas além dessa, mas os relatos dos Espíritos a respeito da infância de Jesus mostram o quanto ele nem sempre era compreendido, mesmo por Maria, que era um espírito elevadíssimo, ou por José, que era também um espírito elevado, e muito menos pelos seus vizinhos, pelos seus conterrâneos, como até ficaria provado em outro momento em que Jesus volta a Nazaré, prega aos seus vizinhos e quase é atirado do precipício. Muito interessante essa passagem. A questão ainda 198 sobre a infância e a evolução espiritual traz a seguinte pergunta: o espírito de uma criança que morre em tenra idade por não ter podido praticar o mal pertence aos graus superiores da escala espírita? Vejam que pergunta interessante. Ainda hoje no Brasil, quando morre uma criança, nós nos referimos a essa criança como um anjinho. Em muitas esculturas, na Vila Rica de Aleijadinho, por exemplo, em muitas pinturas e representações de todo tipo a respeito dos anjos, eles são apresentados como bebês. Baseados em quê? Que os nenês que morrem seriam anjos. Baseados nessa crença que é colocada aqui na pergunta. O espírito de uma criança que morre em tenra idade por não ter podido praticar o mal pertence aos graus superiores da escala espírita? A resposta vem assim: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas pelas quais precisa passar. Se um espírito veio à Terra para passar algumas situações, não ficará isento de passar essas situações por ter morrido em tenra idade. Ao contrário, voltará para viver exatamente o que precisa no seu processo evolutivo. Continuam os espíritos na resposta. Seu grau de pureza não se deve ao fato de ter animado o corpo de uma criança. Como nós dissemos antes, a elevação de um ser não se atesta pela roupa que ele usa. E sim, a elevação ou pureza se deve ao progresso que já realizou como espírito. Muito interessante é olharmos uma criança desse ponto de vista maior. Não podemos, é claro, supor que todas as crianças, mesmo em sua singela pureza, que caracteriza a maioria das crianças, não é um ser superior. Quando Jesus nos fala que somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus, isso se deve ao estado momentâneo que se apresenta uma criança por terem sido suspensas as suas memórias, suas mágoas, suas culpas, seus preconceitos, e assim se apresentando
quase todos nós na infância, abertos afetivamente, abertos mentalmente, aprendendo com grande rapidez, perdoando com grande rapidez. O fato de estarmos assim não se deve a uma evolução daquele espírito. Se deve apenas à condição momentânea de uma criança que espiritualmente vive como que uma suspensão do seu eu anterior. Vive aberto a reprogramações emocionais e a revisão profunda de suas crenças racionais. É um período fantástico da vida. Deveríamos aprender com esse período, não supondo que o espírito, quando criança, é superior, apenas que a atitude que é franqueada ao espírito na infância, por esse esquecimento das vidas passadas, por se mostrar disponível para o aprendizado como um computador que já foi chamado de cérebro eletrônico, justamente pela semelhança com o funcionamento cerebral. Assim como um computador funciona com uma grande rapidez quando está com a memória livre, dando-se um comando a ele e ele respondendo quase que imediatamente, uma criança também tem muita rapidez mental, muita rapidez emocional. Assim que contrariada, que passa por uma situação difícil, onde ela muito chorou, imediatamente, exceto se ficar traumatizada, sorrirá, brincará, porque não retém mágoas, não retém culpas, não retém preconceitos. Aprender a viver em leveza os nossos aprendizados e curas é fundamental para todos nós. Aprendamos a lição da criança, a lição da infância, para aprender a ser como criança. A comparação é muito interessante porque um computador, um celular, um tablet, depois de um certo tempo de uso, em que os arquivos vão pesando, em que os programas instalados vão tornando o funcionamento cada vez mais lento, se assemelham muito ao processo de amadurecimento de um ser encarnado. Porque sim, na infância somos rápidos, disponíveis, abertos. Na adolescência já somos um pouco menos, na idade adulta muito menos, na idade madura muitíssimo menos. Esse enrijecimento da alma humana fala muito a nosso respeito na comparação mesmo com nossas tecnologias de comunicação. O que faz um técnico de manutenção de computadores, de celulares, de tablets, quando constata que o aparelho está travando, ou pelo menos dando respostas muito mais lentas do que poderia e do que dava anteriormente, o que faz ele? Pega os programas e
deleta aqueles que não têm um uso contínuo. Pega os arquivos e limpa a memória do computador, deixando apenas aqueles que são realmente úteis. Assim, formatado, o computador torna-se muito ágil. O computador que era lento torna-se muito ágil. E é isso, esse momento, logo após a formatação, que simboliza a infância. O momento anterior de lentidão por muitos programas simboliza a velhice. E nós somos estimulados por Jesus a aprender a trabalhar as memórias anteriores, as memórias de outras vidas, as experiências, as mágoas, as culpas, com leveza, perdoando, nos arrependendo, nascendo de novo na matéria e no espírito. Aprendamos com as crianças a sermos mais leves, mais disponíveis, mais abertos. E seremos, não apenas evoluiremos, mas teremos uma vida mais alegre, de uma evolução mais rápida e mais profunda. Bem-aventurados os que forem como crianças, pois deles será o reino dos céus. Um grande abraço, muito legal esse aprendizado. Criancemo-nos, ainda em vida, ainda na idade adulta, cultivando a curiosidade, a abertura de mente e de coração, independente da idade do corpo. Muito bom estarmos juntos. Nossa saudação às amigas e aos amigos. Muito bom que estejamos aqui. Compartilhemos, se isso lhe ajuda a compreender melhor os objetivos da existência, as fases do mundo, a ação de Deus sobre nós. A compreender melhor as nossas crianças, aquelas que atendemos na vida profissional, aquelas com as quais nos relacionamos na vida familiar e aquelas que nós temos recebido para a missão da educação em família. Muito prazer de estarmos juntos, muita paz e muito bem, e até amanhã.